E aí, torcedor do Vascão, estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O Cruzeiro, que sempre foi visto como um clube de tradição e orgulho em Minas Gerais, parece estar vivendo um momento de turbulência que ninguém esperava. Os bastidores do clube estão fervendo, com notícias que têm deixado torcedores em choque e, ao mesmo tempo, com aquela sensação de incredulidade que só o futebol brasileiro é capaz de proporcionar. A grande estrela da vez é Caio Jorge, jovem centroavante que vinha mostrando talento, dedicação e um potencial que parecia destinado a consolidar sua carreira na Raposa. No entanto, rumores indicam que os olhares do Vasco da Gama se intensificaram e que o clube carioca estaria pronto para dar um passo ousado, oferecendo condições que fariam qualquer atleta refletir sobre sua trajetória. A movimentação nos corredores do Cruzeiro, segundo fontes não oficiais, envolve conversas intensas e até algumas reuniões discretas entre empresários, dirigentes e representantes do jogador, criando uma atmosfera de tensão que certamente será lembrada por muito tempo. Para os torcedores, a sensação é dupla. Enquanto alguns acreditam que Caio Jorge ainda poderia se firmar no clube mineiro, outros começam a se perguntar se essa saída seria inevitável. Um daqueles momentos que entram para a história do futebol como traição ou oportunidade. As especulações sobre a transferência de Caio Jorge se tornaram um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, fóruns de torcedores e grupos de WhatsApp dedicados ao Cruzeiro. É interessante notar que, enquanto muitos se concentram apenas no impacto técnico da saída de um jogador tão promissor, existe um lado humano que não pode ser ignorado. Caio Jorge é jovem, ambicioso e, como qualquer atleta com talento em evidência, naturalmente busca desafios que possam acelerar sua carreira. O Vasco, por sua vez, parece ter identificado essa oportunidade como estratégica, não apenas para fortalecer seu elenco, mas também para sinalizar ao mercado que está disposto a investir em jovens de projeção nacional. Alguns insiders comentam que o clube carioca teria apresentado uma proposta financeira que combina valorização pessoal com estabilidade profissional. Algo que, para um jogador com as características de Caio Jorge, pode parecer irresistível. Enquanto isso, a torcida do Cruzeiro vive uma montanha-russa de emoções, entre a tristeza de perder um talento e a compreensão de que o futebol moderno exige decisões que muitas vezes não são apenas técnicas, mas também estratégicas e econômicas. Entre os detalhes que circulam discretamente, há comentários sobre o desgaste entre o jogador e a diretoria do Cruzeiro, que pode ter acelerado o processo de negociação. Fontes afirmam que Caio Jorge vinha buscando sinais claros sobre seu futuro, e a demora em algumas decisões internas pode ter sido interpretada como falta de prioridade. No meio desse turbilhão, a figura do empresário do atleta ganha ainda mais protagonismo, pois rumores indicam que ele estaria conduzindo a situação de forma extremamente estratégica, apresentando alternativas que permitissem ao jogador escolher o destino que mais se alinhasse com suas ambições pessoais. Essa movimentação silenciosa, porém intensa, deixou muitos analistas de futebol perplexos, considerando que o Cruzeiro havia investido tempo, estrutura e recursos no desenvolvimento de Caio Jorge, e agora enfrenta a possibilidade de vê-lo brilhar longe de Minas. A narrativa se torna ainda mais dramática quando se pensa no fator emocional.
já que o jovem centroavante cresceu em meio à cultura do clube e era visto como uma promessa capaz de carregar consigo a esperança de uma nova geração. Enquanto o burburinho aumenta, surgem especulações sobre os impactos imediatos no elenco do Cruzeiro. A saída de Caio Jorge poderia gerar um efeito dominó, não apenas no setor ofensivo, mas também na estratégia de contratação do clube. Alguns insiders comentam que o clube mineiro já estuda alternativas para preencher o vácuo deixado. Mas a pergunta que paira no ar é se será possível substituir não apenas o talento, mas também a presença em campo, a liderança jovem e o carisma que o jogador exerce naturalmente entre os companheiros. Por outro lado, o Vasco parece agir com uma confiança calculada, como se tivesse antecipado cada detalhe, preparando o terreno para que a chegada de Caio Jorge seja não apenas um reforço técnico, mas também uma declaração de força no mercado. A especulação sobre o valor da negociação e cláusulas contratuais estratégicas apenas aumenta o interesse de torcedores e jornalistas, que tentam decifrar cada movimento nos bastidores, transformando cada detalhe em um capítulo de uma trama que mistura futebol, negócios e emoções humanas. Não é apenas a transferência em si que provoca discussões acaloradas, mas também o simbolismo que ela carrega. Para alguns torcedores do Cruzeiro, perder Caio Jorge para um clube tradicional do Rio de Janeiro representa uma espécie de traição esportiva. Um golpe que mexe com o orgulho e a história de Minas Gerais. Ao mesmo tempo, é impossível ignorar a perspectiva do jogador, que precisa pensar em seu desenvolvimento, visibilidade e oportunidades futuras. O dilema é clássico: permanecer no clube que o projetou ou abraçar um novo desafio em um cenário diferente, com promessas de crescimento e reconhecimento. Essa dualidade é o que mantém o assunto em alta, gerando debates que vão além de táticas e estatísticas, tocando o sentimento de pertencimento, lealdade e ambição profissional. Ingredientes que fazem do futebol um drama contínuo e fascinante, onde decisões individuais podem repercutir por anos. A situação, segundo rumores persistentes, está longe de ser resolvida. As negociações seguem discretas, mais intensas, e cada reunião, cada telefonema e cada declaração não oficial aumenta a sensação de que algo grande está prestes a acontecer. Torcedores, comentaristas e especialistas tentam antecipar o desfecho, mas a imprevisibilidade do futebol brasileiro adiciona ainda mais emoção ao processo. Alguns apontam que o Cruzeiro poderia reverter a situação com uma proposta agressiva, enquanto outros defendem que Caio Jorge tem o direito de escolher o melhor caminho para sua carreira. No fundo, todos sabem que o futebol é feito de ciclos, e este momento, embora doloroso para muitos, faz parte de uma narrativa maior, onde jovens talentos precisam equilibrar lealdade, ambição e oportunidades em um cenário sempre em transformação. Enquanto os rumores continuam, surgem detalhes sobre como Caio Jorge poderia se encaixar no elenco do Vasco, caso a negociação seja concretizada. Alguns especialistas especulam que o jovem centroavante traria dinamismo, velocidade e faro de gol para o ataque carioca, elementos que poderiam transformar a forma como a equipe se posiciona em campo. Além do impacto técnico, há também o fator psicológico. A presença de um jogador jovem, mas com histórico de destaque em seleções de base, pode servir como estímulo para outros talentos do clube. Nos bastidores, comenta-se que o Vasco estaria disposto a investir não apenas financeiramente, mas também em estrutura, treinamento e oportunidades para que Caio Jorge se sinta valorizado.
o que poderia acelerar seu crescimento e aumentar seu potencial de mercado. A especulação é que esse cenário criaria uma situação vantajosa para todas as partes, mas principalmente para o jogador, que poderia mostrar seu talento em um palco diferente, cercado de expectativas e desafios que poderiam definir os próximos passos de sua carreira. No Cruzeiro, a especulação sobre a saída de Caio Jorge já provoca discussões sobre a gestão do futebol e estratégias de retenção de jovens talentos. Alguns comentaristas sugerem que a demora em definir o futuro do atleta pode ter sido um erro estratégico, pois jogadores promissores frequentemente têm janelas curtas de oportunidade e clubes concorrentes estão atentos a qualquer sinal de vulnerabilidade. Existe ainda a narrativa de que a saída não seria apenas uma perda técnica, mas simbólica, representando um alerta para a necessidade de planejamento, diálogo e valorização de atletas que carregam expectativas da torcida e da própria história do clube. A tensão aumenta, pois cada detalhe, seja uma reunião, um aceno nos bastidores ou uma declaração discreta, alimenta a especulação de que Caio Jorge está prestes a assumir um novo desafio longe de Minas, um passo que poderia transformar sua carreira e modificar o panorama do futebol brasileiro. As redes sociais se tornaram o palco principal para o debate entre torcedores, jornalistas e analistas que discutem não apenas o aspecto técnico da transferência, mas também o emocional e simbólico. Memes, teorias e comentários passionais circulam intensamente, criando um cenário em que cada rumor ganha força e cada declaração é interpretada como pista sobre o desfecho. A narrativa de traição ou oportunidade se mistura à ansiedade natural de quem acompanha o futebol de perto, tornando a situação de Caio Jorge algo maior do que uma simples negociação. Nesse ambiente, a especulação se alimenta de cada detalhe: a postura do clube, a postura do jogador, a atuação do empresário e até mesmo pequenas movimentações que, para os insiders, podem indicar o rumo da negociação. O drama, que já se desenrola nos bastidores, ganha vida própria, refletindo a complexidade das decisões no futebol moderno. Para o Vasco, a possível chegada de Caio Jorge representa mais do que uma contratação. Seria uma demonstração de força e planejamento estratégico. Alguns rumores apontam que o clube carioca estaria disposto a oferecer não apenas um contrato vantajoso, mas também oportunidades de desenvolvimento, visibilidade e projeção para o jogador, consolidando a ideia de que ele poderia se tornar uma peça central no elenco. A especulação também envolve a expectativa de torcedores que enxergam na chegada de um centroavante jovem e talentoso a possibilidade de mudanças significativas no desempenho da equipe. Se confirmada, a transferência poderia impactar não apenas os jogos e a estratégia em campo, mas também a percepção de mercado, reforçando a imagem do Vasco como um clube que investe em jovens promissores e busca se fortalecer de forma ambiciosa, sem comprometer a competitividade em momentos decisivos. Nos bastidores, a negociação ainda está envolta em sigilo e cada movimento é cuidadosamente calculado por todas as partes envolvidas. O Cruzeiro, mesmo diante da possibilidade de perder Caio Jorge, busca alternativas para manter o equilíbrio do elenco, enquanto o Vasco planeja a chegada do jogador de forma estratégica, considerando não apenas o impacto técnico, mas também a integração com o restante do grupo. Analistas especulam que o timing da negociação é crucial, pois decisões precipitadas podem gerar efeitos adversos. E o momento exige paciência, estratégia e habilidade em conduzir conversas complexas.
Para Caio Jorge, essa fase representa um ponto de virada, um momento em que escolhas individuais podem definir a trajetória de sua carreira e seu posicionamento no futebol nacional e internacional. A atmosfera em Minas Gerais e no Rio de Janeiro reflete o drama e a expectativa que só o futebol consegue criar. Torcedores divididos entre lealdade, esperança e frustração acompanham cada rumor, cada especulação, transformando a situação de Caio Jorge em um verdadeiro tema de debate nacional. Há quem defenda que o jovem centroavante tem todo o direito de buscar novos desafios, enquanto outros veem a situação como uma oportunidade perdida para o Cruzeiro consolidar uma estrela em seu elenco. Essa dualidade é o que mantém o assunto em alta, tornando a narrativa rica em emoção, tensão e incerteza. Ingredientes que tornam o futebol brasileiro uma fonte inesgotável de histórias dramáticas, decisões ousadas e reviravoltas inesperadas. No final, o que resta é acompanhar de perto cada movimento, cada reunião e cada declaração não oficial, pois a trama envolvendo Caio Jorge e a possível transferência para o Vasco ainda promete capítulos intensos e impactantes. O jogador, os clubes e os torcedores estão inseridos em um cenário complexo, onde expectativas, ambições e emoções se entrelaçam e cada decisão pode reverberar por muito tempo. A especulação continua e todos os envolvidos aguardam o desfecho de um processo que mistura talento, oportunidades e estratégias. Um verdadeiro reflexo do futebol moderno, onde jovens promissores precisam equilibrar sonhos, carreira e escolhas difíceis em um ambiente altamente competitivo e imprevisível. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! A pressão sobre o Cruzeiro aumenta a cada rumor. E os torcedores não escondem a frustração de ver um talento jovem como Caio Jorge potencialmente se transferindo para outro clube, especialmente um rival histórico do futebol brasileiro. Comentários nas redes sociais destacam não apenas o lado esportivo, mas também o simbolismo dessa saída, algo que mexe com a identidade e o orgulho de Minas Gerais. Entre analistas e insiders, há quem acredite que a negociação poderia ter sido evitada se houvesse uma condução mais rápida e estratégica das conversas internas, mostrando que o futebol moderno exige agilidade e percepção aguçada para reter promessas de alto nível. Ao mesmo tempo, outros defendem que a movimentação é natural, fruto da ambição de um jovem jogador que busca o máximo em sua carreira, lembrando que o futebol é, acima de tudo, um mercado em constante transformação, onde oportunidades surgem e desaparecem com velocidade. Caio Jorge, por sua vez, é descrito por pessoas próximas como um atleta determinado, que entende a importância de cada escolha para seu futuro. Os rumores indicam que ele tem acompanhado de perto cada passo da negociação, avaliando cuidadosamente os benefícios e riscos de uma mudança para o Vasco. Essa postura sugere maturidade além de sua idade, mostrando que decisões no futebol não se limitam apenas ao talento em campo, mas também à capacidade de planejar trajetórias e aproveitar oportunidades estratégicas. Alguns especialistas afirmam que, caso a transferência se confirme, o impacto psicológico será significativo, tanto para o Cruzeiro, que perde uma peça-chave, quanto para o Vasco, que ganha um atleta com potencial de se tornar referência em pouco tempo. A narrativa de lealdade versus ambição continua alimentando debates, fazendo com que torcedores e analistas acompanhem cada detalhe com atenção quase obsessiva.
Enquanto a negociação se desenrola, os bastidores do futebol brasileiro se tornam um verdadeiro teatro de expectativas, estratégias e rumores. Cada reunião, cada telefonema e cada gesto não oficial é analisado, interpretado e transformado em notícia pelos veículos especializados e pelos fãs mais atentos. A tensão aumenta porque todos sabem que a definição pode acontecer a qualquer momento. E cada detalhe da postura de Caio Jorge, de seus representantes e dos clubes envolvidos pode indicar o rumo final da negociação. Para o torcedor, é um misto de ansiedade e curiosidade, enquanto para os clubes é um jogo de paciência, estratégia e cálculo de riscos. O futuro do jovem centroavante, assim, permanece envolto em mistério, transformando-se em um dos assuntos mais comentados e especulados no futebol nacional, provando que, além de gols e assistências, o mercado de transferências tem seu próprio drama e suspense. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo!